Evite ser o líder tolo. Eu já vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Olá, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, lembre-se das recomendações. Não esqueça de seguir o podcast, ativar o sininho, porque quando você faz isso, a plataforma te notifica. Fala, olha, tem um novo conteúdo sobre liderança e gestão de pessoas para você acompanhar. Compartilha com o seu time, com pessoas que você desenvolve, que você entende que precisa saber sobre o assunto liderança e gestão de pessoas. Um líder sempre é um desenvolvedor de pessoas. Nunca se esqueça disso, tá bom? E se você ainda não nos acompanha no Instagram, nós estamos como @leaderflix.oficial. Segue lá, tem bastante dicas rápidas, diretas, para você pegar um insight e já aplicar no seu dia a dia, tá bom? Líder, eu quero bater um papo contigo aqui. Eu comecei falando para você o seguinte: não seja um líder tolo. E o que essa palavra tolo quer dizer? Porque às vezes a gente vê coisas tão, é, assim, base que um líder não deveria pecar, e às vezes é muito comum eu presenciar ainda alguns comportamentos nesse sentido. Vamos entender primeiro o que significa a palavra tolo, que é tonto, simplório, ingênuo, diz ou pratica tolices. Se você colocar no dicionário, é isso que a palavra quer dizer. Essa palavra é muito famosa, inclusive no livro da vida, né? Onde fala sobre o sábio e o tolo. Uma outra característica é aquele que não tem inteligência ou juízo. Quem sou eu aqui para julgar alguém, se alguém tem inteligência ou juízo ou não? Mas entendo o tolo como aquele que fala coisas que você chega à conclusão e fala, cara, não é possível. Ou tem comportamentos que você diz, cara, não é possível que a pessoa está se comportando dessa forma, com a postura que ela deveria ter na posição que ela exerce, tá? Imagina que a figura do líder é uma das principais figuras que uma organização pode ter. O líder, afinal, o líder é aquele que deveria dar o exemplo dentro do ambiente. E o que você quer dizer, Diogo, com dar o exemplo? Imagina a seguinte situação. Imagina que você convocou todo o seu exército do seu time para fazer algum tipo de tarefa, atividade, enfim. Cara, o seu time chegou, foi os primeiros a chegarem no ambiente foi o seu time. Imagina esse cenário, que foi o seu time. Todo mundo chegou lá cedinho, as pessoas se comprometeram, foram para lá, foram para cá, enfim, todo mundo exercendo a atividade. E aí, imagina que o líder tolo, ele se apresenta depois do time. Ah, Diogo, mas pode acontecer, eu posso ter tido um evento. Concordo com você, pode acontecer. O que não é comum ser todas as vezes. E vamos imaginar que esse líder chegou lá por volta das 1 hora da tarde. E isso é frequente. Todo time chega sempre no primeiro horário, todo mundo comprometido, mas o líder, que deveria dar o exemplo, ele chega a 1 hora da tarde, 1h30. E aí, quando ele chega, ele fica olhando para as pessoas e ele ainda é capaz de julgar. O que eu quero dizer com ser capaz de julgar? Ele olha para um e fala: ele ali não trabalha. Ele chega no ambiente e ele fica olhando para as pessoas, né? Como dizendo, olha, aquele ali não entrega. Como ele não faz gestão, ele não tem nem ideia de números. Ele deveria fazer isso. Por que tantos julgamentos dentro do mundo corporativo ocorrem de forma injusta? Porque os líderes não fazem gestão. Porque se ele fizesse, ele iria saber quem produz e quem não produz. Ele ia ter uma métrica de gestão de cada pessoa. Então ele sabe quem entrega, quem não entrega. E aí imagina que esse líder chegou 1 hora da tarde, ele não viu quem ralou desde cedo.
E ele começa a julgar. Ó, aquele ali tá parado, ó lá. Só que aquele que ele tá falando que tá parado, ou aquela que ele tá falando que tá parado, já ralou pra caramba no período que ele não estava presente. Só que como o líder, ele faz tolices, ele tem o papel do tolo, o que que faz? O que que diz aqui a palavra do significado da palavra tolo? Diz ou pratica tolices. Ingênuo. Ele começa a julgar quem trabalha, quem não trabalha. Mas a pergunta é: você chegou cedo? Você tem sido exemplo para o seu time? Quando o seu time olha para você, ele vê uma referência de exemplo? Ele vê um líder que pratica tolices e a todo momento quer ser bajulado. Quem é você como líder hoje? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com você. Trouxe alguns exemplos, posso dar vários outros exemplos aqui. Eu trouxe um para você refletir e, de repente, você pensar no seu dia. Será que eu sou exemplo para o meu time? E outra, antes de dar feedback, antes de julgar o papel de qualquer colaborador que está no meu time, eu estou com a figura exemplar para esse time? Eu vivo a operação na veia junto com eles? Porque se eu não viver isso, cara, desculpa. A inspiração é a última coisa que esse tipo de líder fornece ao seu time. E ele promove uma cultura semelhante à dele. Diogo, e aí o que que acontece quando esse líder traz pessoas boas para o time ou pessoas talentosas e elas ficam pouco tempo e vai embora? Bom, pode ser um problema de onboard. Eu fiz um episódio sobre isso. Eu convido você a assistir e se desenvolver nesse ponto, onde a gente até apresenta uma metodologia nossa aqui, que normalmente a gente orienta os nossos mentorados, as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema, empresa que faz parte do nosso ecossistema, utiliza o mesmo sistema de onboard que eu comento com você, tá? Então passa lá nessa aula, tá bem próximo aqui, se eu não me engano, é a 249, tá? É a aula 249 aqui do podcast. Passa lá e dá uma assistidinha. Pode ser um problema de onboard, que aí lá eu explico o que é, você vai entender direitinho. Ou pode ser também, líder, que é o seguinte, que é o passo 6 lá do onboard, né? Que essa pessoa entra no time, essa pessoa extremamente talentosa, aí ela observa a cultura. Aí ela vê que essa cultura é de um líder que quer a todo momento ser bajulado. Ou que ele não é referência, ou exemplo, pratica tolices. E ela olha e fala, cara, eu não sei se eu quero ficar aqui não. E aí eu sempre lembro do John Max, por isso que eu falo pra você, que o líder, cara, se você escolheu liderar, não tem outro caminho a não ser se desenvolver. Eu tô sendo bem transparente contigo, tá? Porque pessoas boas não ficam embaixo de líder tolo. Anota isso que eu tô te falando. E começa a observar. Eu sempre falo isso, não acredita aqui em mim. Observa o seu entorno, observa ao seu redor, aos ambientes que você participa. Líderes tolos não mantêm nos seus times colaboradores inteligentíssimos, fora da curva. Porque normalmente essa galera, eles são um pouco mais questionadores. Esse é o desafio de você ter gente boa no seu time, gente inteligente. E se você não permite que eles discordem ou que eles dê a opinião deles, desculpa. Você tem que começar a se questionar. Será que eu realmente estou num nível de liderar essa galera? Porque se você não se desenvolve como líder, eles não vão te respeitar. Eles não vão te reconhecer como líder. Você pode até falar que você é da posição. Para eles, ó, tanto faz. É mais sobre ego do que qualquer outra coisa, né? E se você precisou falar que você é líder e que você senta em uma determinada cadeira, desculpa te informar, alguém precisa te falar a verdade, tá? Se você me permitir, eu gostaria de te falar. Você não tá liderando, meu amigo. Você não tá liderando, minha amiga. Se você precisa avisar as pessoas que você é líder, você não tá liderando.
E aí, qual que é o problema disso? As pessoas te veem como incapaz. As pessoas te veem como um líder tolo, que fala tolices, pratica ou diz tolices. Então, quando eu falo aqui, às vezes você pode falar, o Diogo tá falando isso porque ele quer vender pra gente. Não, cara, não precisa nem ser comigo aqui, tá? Não precisa nem ser comigo. Eu tô falando a real pra você. Vai ler, vai se desenvolver, vai ser o melhor líder que você puder. Por quê? Se aparecer gente boa na sua frente, colaboradores inteligentes, um pouco mais sábios na observação, na leitura de ambiente, você não vai praticar tolices. Por exemplo, não ser o próprio exemplo do time, não é? Não ser uma figura que inspira o seu time, não é? Então, a minha pergunta para você é: será que você está praticando tolices aí? Você já viu em algum ambiente líderes que praticam essas tolices que eu estou comentando com você? Qual foi a experiência que você viveu, que você observou isso? Então, muito cuidado, líder, para você não espantar talentos, não cometer tolices. E a principal delas é não entender que dentro de um ambiente, antes de você cobrar, você precisa ser referência. Você precisa ser exemplo. Diogo, eu não sou tão bom tecnicamente assim pro meu time. Beleza, cara, você já tem essa consciência e não é erro pra ninguém. Nós somos seres humanos, temos que evoluir, natural. Perfeito? Você é um ser humano, assim como eu. Eu tenho diversas falhas, talvez em vários podcasts aqui você já pode ter observado diversas falhas minhas. Que legal, cara, isso nos faz humanos. Que bom. O problema é se a gente quisesse ser o perfeitão pra tudo. Não, cara. Você não vai ser o perfeitão pra tudo. E tá tudo bem. Agora, o que não pode faltar? Exemplo. Eu não sei, mas eu tô aprendendo. Eu não sei, mas eu me comprometo com o meu time. Eu não sei, mas antes de cobrar, eu sou referência, exemplo em raça, em determinação, em vontade de estar aqui. Isso o meu time não pode falar de mim. Eu posso ter deficiência técnica, eu posso ter deficiência comportamental, mas eu tô buscando meu desenvolvimento nisso. Agora, exemplo em raça, determinação, comprometimento, integridade, desculpa, meu irmão. O seu time não vai te perdoar em relação a isso. Então, a minha reflexão que fica para você aqui hoje, nesse bate-papo bem sincero nosso aqui hoje, tá bom, líder? Será que você, antes de cobrar ou dar feedback, você tem sido referência? Pensa nisso. Líder, se esse episódio fez sentido para você, primeiro, por favor, compartilha com quem precisa escutar essa informação. Às vezes parece um detalhe, mas é um detalhe que faz uma diferença absurda e muitos e muitos e muitos e muitos líderes ainda pecam nos detalhes. E é o detalhe que faz a diferença. Então, compartilha com o seu time, com líderes que você conhece. Deixa aqui nos comentários, eu quero te escutar também. Você já presenciou isso em algum lugar? Você já viu isso? Isso é frequente? Qual o sentimento que gerou quando você viu essa cena? Na sua opinião, o que que um líder precisa despertar para não ser o tolo da turma? Tá? Deixa aqui nos comentários, eu quero escutar também. E não esqueça de nos seguir, tanto aqui no podcast, tem um botãozinho seguir aqui em cima. Você vai lá no botão seguir e ativa o sininho verde, tá? E também lá no Instagram, @leaderflix.oficial. Espero você no próximo episódio. Até lá.